Esse início de trabalho, eu sempre falo assim para minha equipe, para as equipes, da importância do trabalho e aquele que trabalha que é beneficiado. Quando a pessoa está sempre trabalhando com a equipe, tem uma coisa muito boa. Ela vai usando melhor todas as suas qualidades e ela vai vendo o que ela é e como ela se encontra no presente. E com a ampliação da sua memória, ela vê assim que tem muitas coisas para serem solucionadas, trabalhando mais com a pessoa, mas na parte interior dela, ela vai vendo se está apresentando as coisas para serem solucionadas, houve um crescimento dentro dela, ampliou a sua maneira de ver as coisas. E com isso ela está vendo a situação em que ela se encontra. O elemento da equipe tem que estar assim muito presente com ele mesmo, porque se tem hoje muitas coisas para resolver é porque num período anterior foi deixando. E isso vai tumultuando, porque independente da pessoa cuidar ou não cuidar daquilo que é da responsabilidade dela, aquilo tende a avolumar. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o ser humano e seu livre-arbítrio. Isso é uma coisa bem importante porque o ser humano, todo instante, ele está colhendo e ele precisa de desenvolver uma maneira de nobreza interior com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, para ter a oportunidade de colher coisas boas, coisas que são construtivas e que vai possibilitar a ele uma vida melhor. Construção é todo instante e todo instante ele tem que ir fazendo essas observações. Todas as coisas têm muita importância e é a própria pessoa que tem que fazer esse trabalho com ela mesma. Ela precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade para ela ter a condição interna de conviver com aquilo que ela construiu. Ela construiu num período anterior o que ela está colhendo agora. Pode ser um descuido, mas ela está colhendo. E ela tem que ver como ela melhora o seu plantio, porque a colheita de amanhã tem que ser com o plantio de hoje. Existe assim muitas coisas interessantes. Uma ou outra pessoa passa por uma determinada situação e ela fica feliz de ter tido um desfecho bom. E isso acontece. A gente sabe assim que a pessoa está indo de um lugar para outro lugar e ela passou por aquela estrada um período antes de ter acontecido muitas coisas naquela estrada. O tempo dela mudou, porque ela mudou a norma temporal e ela não precisou de passar por aquela situação. Na nossa vida interior, temos que fazer esse trabalho de mudar a nossa norma temporal para a nossa condição interna ser somente de alegria, porque se a pessoa passa por uma situação que os olhos não ficam felizes de ver aquilo e o ouvido não fica feliz de ouvir aquilo, a pessoa tem que se sentir muito grata. A condição interna dela tem que ir aumentando. Por ter tido um momento de lucidez, por ter tido um instante de ter passado um período antes por aquela estrada, isso não quer dizer uma referência. Toda a época da vida da pessoa, ela tem que passar antes. O espírito humano é de uma condição nobre e se ele não comporta com nobreza durante a sua vida, ele vai ficar impregnado com aquilo que ele comportou. Ele tem a possibilidade de elevar-se como ele tem a possibilidade de descer. O elevar entra naquela condição de mudar o seu nível interior. Cada pessoa tem um nível e ela que tem que fazer o esforço de melhorar o nível em que ela se encontra. Uma ou outra pessoa vem observando assim, que ela precisa de ter uma melhora interna para ela mudar de ambiente de trabalho, mudar o jeito que relaciona com as pessoas. E muitas vezes a pessoa tem muita vontade que os quadros externos mudam, mas acaba mudando porque as outras pessoas é que mudaram de região, mas a própria pessoa continua com ela mesma. Uma ou outra pessoa
pessoa que trocou de companheiro, que trocou de companheira, e ela está sempre falando do companheiro, da companheira. É a própria pessoa que não mudou a frequência. Ela manteve-se. As referências que existem com determinadas pessoas hoje que já apresentam muitas décadas. Independente da pessoa, ela tem que fazer esse esforço de cultivar coisas nobres com os seus pensamentos, com sua maneira de ser, e se não trouxer para ela uma grandeza interior para ficar impregnada com material que vai dar a ela uma sustentação interior, ela não terá material no futuro. Então todo um cuidado é muito importante. É a própria pessoa que tem que sair dos conceitos que ela recebeu. Uma ou outra pessoa, uma casa que tem 4 filhos, observando aqueles filhos ao longo dos anos, aquele que não trouxe filhos para essa terra, muitas vezes ele se encontra numa condição melhor do que aqueles que trouxeram. E aqueles que trouxeram têm a responsabilidade com os seus descendentes e está faltando nele a nobreza para poder transmitir alguma coisa. Se ele não tem a nobreza, então os seus descendentes também terão que fazer esforço para adquirir a nobreza, adquirir novamente, porque se o espírito é da qualidade nobre, então a nobreza já se encontrava com ele. Com o seu descuido, ele foi descendo. E à medida que uma pessoa vai descendo, ela vai ficando impregnada com aquilo que ela tem, as referências. Tem trabalhos que a pessoa fica sem saúde, porque o tipo do trabalho tem um desgaste físico muito grande, apresenta um cheiro e uma dificuldade de trabalhar naquele ambiente. E a pessoa é que tem que fazer o esforço de ter o merecimento para ela ter um trabalho que ela venha a ter uma grandeza, que ela venha a ter uma nobreza. E se a pessoa descuida, ela vai ficando rústica com o seu corpo físico. Isso a gente pode observar em uma ou outra profissão. A pessoa vai ficando impregnada com aquela atividade que ela tem e ela vai ficando prejudicada. O ser humano em seu livre-arbítrio é todo um instante. Ele tem que fazer esse esforço de conhecer os ensinos e ir procurando ver como ele assimila. Se ele tem a qualidade nobre, e quase todos os espíritos humanos que chegam nessa terra traz de volta essa nobreza que o Criador concede novamente. É só observar uma criança pequenininha. Ela tem uma simpatia, ela tem uma coragem, ela tem uma beleza. E ela é normalmente querida por aquelas que estão dando assistência a ela. Depois a pessoa vai perdendo toda esta condição que ela recebeu. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que ter de volta esta condição, de uma maneira de conhecer, de estar ciente com esta condição que ela tem. Ela já tinha e ela tem que ter de volta. E esse esforço é um esforço individual. E a pessoa, quando adquire uma conquista interna, não quer dizer nada, somente uma conquista. É a vida inteira, tem que continuar conquistando. Uma pessoa que fala de um período anterior, quando ela foi, quando ela tinha, dentro dela não tem o presente. O ser humano e seu livre-arbítrio. Todo instante a pessoa vai construindo e vai colhendo aquilo que ela faz. E é bem importante a pessoa começar a usar as qualidades que ela trouxe para essa terra. Todas as coisas anunciam antes. A pessoa, para fazer uma determinada tarefa, ela sabe como ela vai iniciar aquela tarefa. Não tem importância o tamanho da tarefa, ela tem uma noção do início, do meio, da fase de conclusão. Na nossa vida interior, com a nossa maneira de pensar, também nós vamos construindo, e se a pessoa descuida, ela não sabe em que parte da vida ela se encontra. Pessoas que apresentam poucas décadas e já se encontram com a saúde muito enfraquecida. Ela foi
construindo de uma maneira que o seu corpo físico vai ficando enfraquecido. O espírito humano é de uma condição nobre, de uma condição superior. Ele precisa de construir somente as coisas da sua origem, da nobreza, da beleza e daquilo que vai dar a ele uma sustentação interior. A vida de uma pessoa, ela pode achar assim que não tem importância, mas tem muita importância, porque observando a vida de um tio que já se encontra lá na frente, a vida de um pai, a vida de um avô, se encontram lá na frente mesmo com muitas décadas. Se ele construiu, se o jeito dele for bom, ele será sempre um jeito bom durante a sua vida. Ele será sempre lembrado pelo jeito que ele é. E a vida dele apresenta-se como boa. Ele vem usando as qualidades que o Espírito trouxe para essa terra. E as qualidades, todas as coisas se encontram no início. Com o olho a pessoa pode ir diferenciando uma pessoa quando é observada, se ela é observada de uma maneira construtiva, dentro dela ela não consegue enganar por muito tempo. Ela tem as referências e ela não consegue resguardar o jeito que ela é. Se ela tem uma maneira de falar diferente, se aquela pessoa que trabalha com ela ou convive com ela está desenvolvendo o seu ouvido para diferenciar as entonações, ela não será enganada. As qualidades que o espírito humano trouxe para a sua vida na Terra, ele terá que usar. E ele tem que usar a vida inteira, porque se ele usa um período da vida, no período seguinte ele fala que tempo bom foi aquele tempo anterior, mas ele tem que ir observando que naquele tempo anterior ele estava usando as qualidades que ele trouxe, os olhos, os ouvidos, a coragem, o ímpeto. Ele foi usando e ele foi realizando. Ele fala que um tempo bom, mas se a pessoa continua sendo, ela tem que ser como aquele homem que trabalha com os animais. Ele precisa dos seus animais para ir e para voltar. Toda a época da vida dele vai ter esta importância. Ele vai cuidar direito daqueles animais. Tem a necessidade da ida e da volta. Nós, com o nosso corpo físico, é da mesma maneira. Nós precisamos do nosso corpo físico toda a época. Se a pessoa fica falando de uma época anterior, é porque ela não está vivendo o presente. Ela não se encontra dentro dela tendo a movimentação. Na nossa vida, nós temos que estarmos com esta condição de construindo uma nova fase. Quando uma pessoa fala que num período anterior ela teve muita clareza, muitas vivências, ela teve, mas a pessoa tem que ter todo instante. A pessoa só é durante a sua vida se ela continua sendo. Um funcionário, ele pode ter sido bom um período anterior, mas no período presente ele tem que continuar sendo bom. A produtividade dele naquela empresa tem que ser uma produtividade diária, e se ele quiser manter-se naquela empresa, ele tem que corresponder com aquilo que ele prontificou. O ser humano e seu livre-arbítrio é todo instante, ele tem que ir observando que o que ele trouxe para essa terra, ele tem que usar, e ele não pode falar assim que fui enganado pelos meus sentidos ou pelos meus sentimentos. Não tem engano na vida interior da pessoa. Quando a pessoa usa o termo engano, tanto na vida material daquela pessoa, ficou com muitos prejuízos, como na vida interior, ela também ficou lesada. Uma pessoa que saiu de uma determinada empresa não fez esforço de ir melhorando, tendo um aprimoramento diário que ela tinha que ter tido no período que estava trabalhando, para ela ir ficando qualificada. Se ela saiu daquela empresa, agora não tem como ela fazer os cursos para qualificar. Normalmente ela baixa de nível, ela desce degrau. Para uma pessoa não descer degraus na sua vida
de trabalho, na sua vida de relacionamento, ela tem que se encontrar todos os dias estudando o livro Na Luz da Verdade. Ela é que tem que ir fazendo esse esforço. Se a pessoa descuidou na sua vida profissional, muitas vezes vai embora daquela empresa porque ela não consegue corresponder com aquilo que é da responsabilidade dela. Ou ela então é substituída pela direção da empresa. E se a pessoa tem vontade de melhorar na sua vida de trabalho, ela precisa de usar o tempo do repouso para um aprimoramento, para um crescimento interior. É da responsabilidade da pessoa usar todas as qualidades que ela trouxe quando veio para essa terra. O ser humano e seu livre-arbítrio. Tem muita importância usar todas as qualidades que o espírito humano trouxe para essa terra. Ele só tem importância se ele usa todas as qualidades. O centro motor, o centro intelectual, ele tem que usar. E à medida que ele vai usando, mais qualificado ele vai ficando. E isso, uma pessoa que tem o costume de usar os olhos para fazer determinadas referências, observações da sua vida profissional, ele sempre tem um olho com uma precisão. E se ele tem o costume de trabalhar com o ouvido, ele vai falando de detalhes. Tem muita importância o ser humano usar todas as qualidades que ele trouxe. A sua grandeza é esta, e usar de uma maneira nobre, de uma maneira boa. Ele precisa de ter esta condição. Quando ele usa com uma nobreza, independente da função que ele executa, ele tem a consideração. E a consideração ele irradia, e o outro recebe a irradiação. O ser humano e seu livre-arbítrio. Todo instante a pessoa está construindo, e a construção tem que ser uma construção de nobreza, de beleza. Essa construção é o tapete da sua vida. Ela vai ficar enriquecida com ela mesma. Ela poderá falar de um período anterior, mas de uma maneira que aquele quadro que está sendo falado tenha uma grandeza, e a outra pessoa aprende com aquela grandeza. Isso a gente observando uma senhora, outra senhora, um profissional naqueles afazeres, eles falam um pouco só daquelas responsabilidades e o outro entende, porque o outro se encontra na mesma frequência, e essa assimilação é uma assimilação através da vivência. Quando a pessoa movimenta, ela é que fica qualificada, e a nobreza está do jeito que a pessoa faz os movimentos, que independente do movimento, se o movimento é feito com nobreza, ou uma criança, ou uma pessoa com muita idade, ela vai ter a referência, e ela vai sempre ser lembrada por aquela referência daqueles jeitos nobres que ela comporta. Tem importância uma pessoa quando ela aprende a usar o seu corpo, quando uma pessoa, outra pessoa coloca os filhos ou coloca o seu trabalho em primeiro lugar. Quando uma pessoa assim ficou na idade da velhice ou com muitas décadas, a referência dela é uma referência de que para ela mesma ela não fez nada. A vida daquele espírito humano nesse período na Terra não trouxe um crescimento interior. Tudo que ela fez foi para ser vista. Uma mãe ou um pai que está querendo que o filho qualifique-se com um determinado estudo de uma determinada maneira, depois aquele filho faz as qualificações e aquele filho vai embora para uma outra região distante. Aquele pai e aquela mãe que teve sempre em primeiro lugar aqueles filhos, ficaram assim de mão vazia. Dentro deles não tem nada, porque esses filhos não tiveram o costume de conviver com eles. Eles hoje se encontram só, e às vezes de uma maneira que eles não sentem bem do jeito que os filhos dirigem a eles, porque não colocou o primeiro mandamento.
Isso é da responsabilidade de cada um. Isso é uma transgressão. O seu espírito ficou maculado, ficou sujo. Outra coisa ele colocou em primeiro lugar. E ele tem que desfazer esses conceitos. Tudo na criação tem um tempo. Uma determinada árvore, ela pode apresentar muitas e muitas décadas, mas a gente conhece uma outra árvore que também apresentou muitas e muitas décadas, que teve o seu tempo vencido. O espírito humano é da mesma coisa. Ele também tem o seu tempo. Do jeito que ele tem o tempo na matéria grosseira, ele tem o tempo também para prestar conta da sua caminhada pela criação. E conforme ele vai agregando conceitos errados que ele mesmo coloca, quando ele chega nessa terra, uma criança que não quer aquele tipo de alimento, ela não come. E a gente observa que não é somente a criança pequenininha, um animal também. Se dá um alimento para o animal que chegou naquela moradia e ele não gosta daquele alimento, ele fica muitos dias sem comer. Às vezes ele até desaparece. Todas as coisas na criação têm o começo do certo e o começo do errado. É a própria pessoa que vai agregando no seu espírito os conceitos errados. O ser humano e seu livre-arbítrio tem muita importância, cada um ir trabalhando com ele e vendo que toda época na vida de uma pessoa, ela tem a oportunidade de saber o começo do certo e o começo do errado. E ela vai manifestando o relato de uma senhora que cuidou de uma criança. Ela fala que a criança estava quietinha, mas com o aproximar dela, mesmo ela olhando para uma outra direção, ela percebeu que aquele adulto se encontrava nas proximidades e ela manifesta da maneira de chamar a atenção daquele adulto. Depois, na fase seguinte, na juventude, ela tem dentro dela outra vez o impulso para as coisas corretas, para as coisas certas. Muitas vezes ela tem um sentimento de como se ela fosse uma pessoa que tivesse uma responsabilidade muito grande. E na formação dela, naquela idade, fisicamente, está tendo uma mudança de hormônio. E dentro dela tem essa manifestação, tem o impulso para o correto. Mais tarde, ela pode perder esta condição de nobreza, de qualificação interior, por influência de outras pessoas, por influências de leitura, e ela vai atrofiando estas qualidades. É da responsabilidade dela. Toda época ela tem os auxílios e depois esses auxílios continuam, independente da idade da pessoa, entra novamente os auxílios que a gente conhece assim, uma ou outra pessoa que arrumou um amor verdadeiro, independente da idade em que a pessoa se encontrava, a pessoa em pouco tempo apresenta um rejuvenescimento. É físico, mas dentro da pessoa também tem esta mudança. E os auxílios sempre se encontram na vida inteira da pessoa. É a própria pessoa que tem que ir fazendo esse trabalho com ela e aproveitando as oportunidades que a vida vai dando a ela para ela tirar os conceitos errados que ela colocou dentro dela e ela não vai poder retornar à pátria espiritual. A qualidade do espírito é uma qualidade nobre, é uma qualidade de leveza, da qualidade da luz. Para ele retornar para esta qualidade superior, tem que se encontrar limpo, numa condição sem máculas, agregada nas suas condutas, de ter aceitado um comportamento errado. O ser humano e seu livre-arbítrio é toda uma condição. Ele é que tem que ir observando qual é a finalidade que ele tem para ele mesmo. Para as outras pessoas, a gente sabe assim que tem muita importância. O pai tem muita importância para o filho numa fase da vida. Um irmão de sangue tem muita importância também em uma fase da vida. Mas a própria pessoa se encontra com ela. Ela é que tem que ver
como ela vem tendo esse procedimento. Toda a época da vida dela, ela vai recebendo os auxílios. Com a criancinha, ela vai desenvolvendo tudo o que ela trouxe. Depois, na juventude, ela também desenvolve uma outra coisa, uma responsabilidade com ela mesma e com aquele sentimento que ela está vivenciando. Num período seguinte, independente da idade em que ela se encontra, tem esta nova fase da vida que apresenta a condição de rejuvenescer. A vida física de uma pessoa tem muita importância se ela trabalha junto com o conhecimento dos ensinos, se ela vivencia esta condição. E a esperança é a própria pessoa que tem que desenvolver. A nossa vida ela é bem simples. Podemos ter caminhado em uma determinada direção. Se aquela direção não trouxe a saúde, nós temos que retornar no ponto de início. Às vezes um pai tem vontade de trazer um filho para perto dele ou passar para aquele filho determinadas informações, determinadas instruções, e aquele pai acha que aquele filho vai ter um amadurecimento. Não tem a possibilidade. Um amadurecimento é a própria pessoa que tem que ir usando as qualidades que ela trouxe. Ela pode aprender uma profissão, uma maneira de trabalhar, uma maneira de comportar, mas transmitir vivências não tem uma maneira de a pessoa assimilar. Somente a própria pessoa, por ela mesma, é que vai fazendo este caminho interno de assimilar aquilo que ela está vendo, aquilo que ela está ouvindo. O ser humano e seu livre-arbítrio é toda uma época da vida dele, ele desenvolvendo as coisas que ele recebeu do Criador para vir nesta terra. E depois o Criador continua apresentando os auxílios. Usar todas as qualidades tem muita importância, porque a pessoa é conhecida pelas qualidades que ela utiliza. Se ela usa uma ou outra qualidade, ela mesma fica defasada. A vontade anda junto com a justiça, anda junto com o amor. No conceito social que a pessoa vem aprendendo as coisas, não tem nada que se encontra separado. E se a pessoa vem fazendo o esforço, dificilmente ela vai ter uma pessoa para levar o filho dela com aquele colega, para aquele colega socializar ou o filho dele socializar-se no relacionamento. Dificilmente se encontra uma pessoa que vem fazendo esse esforço de usar os próprios sentidos. Arrumar um colega para passar o tempo, isso não é grandeza. A pessoa vai ficar empobrecida. Se a pessoa se encontra evoluída, dificilmente ela quer um colega. Se a pessoa se encontra num degrau abaixo, ela pode aceitar aquele companheirismo, porque ela é que vai ficar beneficiada. E aquele que tem a condição, ele que vai ficar prejudicado. Tem que estudar o livro Na Luz da Verdade e ter a condição de conviver consigo, para ir vendo as maneiras de utilizar as qualidades que o Criador nos deu. É uma condição pessoal. Cada um é que tem que fazer esse esforço de ir lembrando toda a época da vida dele, todos os auxílios que ele recebeu, e observando assim a vida de uma pessoa, ela sempre encontra a porta aberta para um trabalho, para o seu relacionamento. Ela é que tem que ir fazendo a seleção daquilo que ela acha que vai ser bom para ela. Todos os dias a pessoa tem que ter muito trabalho com ela. Só de observar os seus pensamentos, os seus sentimentos, de observar-se como ela se encontra no seu trabalho e qual é a postura que ela tem naquele momento, postura física, postura no relacionamento. A pessoa não tem tempo para um lazer, ela não tem tempo para esparecer. Ela precisa de conquistar aquilo que ela teve quando ela chegou nessa terra. E esta conquista é intensa. Todo instante a pessoa tem que fazer esta conquista, ter de volta o que ela já teve, que é a simpatia, a coragem, o ânimo, a diferença das coisas. Uma ou outra criança, até no brinquedo, ela vai fazendo a separação daquilo que ela gosta e daquilo que ela não gosta. É uma condição interna que cada um tem que ver. Ele teve esta separação dentro dele, de saber o que ele gostava, da cor que ele gostava. Agora, num processo consciente, ele tem que ir vendo novamente o desenvolvimento dessas qualidades. Se ele tinha, parou de usar, atrofiou.
e ele tem que voltar para a pátria espiritual. A maneira é ter o material que ele teve, agora numa condição melhor. Agora ele se encontra ciente de poder usar todas as qualidades. Estuda o livro Na Luz da Verdade.